Seja bem-vindo ao canal. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e me conte nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Nunca imaginei que uma simples pane no motor pudesse mudar minha vida para sempre. Durante anos, fiz aquelas entregas para os pequenos comércios espalhados pelos vilarejos distantes, lugares onde o tempo parece ter esquecido de passar. Conhecia cada pedra daquelas estradas, cada subida e descida. Meu trabalho sempre foi rotineiro: carregar o caminhão, distribuir as mercadorias, voltar para casa. Mas existe uma noite que me ensinou que alguns lugares guardam segredos que nossa mente não consegue explicar. O sol já estava se despedindo quando Carlos e eu pegamos a estrada de volta para a empresa. As nuvens pesadas tinham invadido o céu rapidamente, e as primeiras gotas começaram a cair logo depois que deixamos o último povoado para trás. Tínhamos passado o dia inteiro transportando engradados de Coca-Cola, e nossa única vontade era chegar em casa antes que o tempo fechasse de vez. O vento já murmurava entre a vegetação e o ar estava eletrizado, carregado de uma tensão que parecia anunciar algo ruim. "Essa tempestade vai ser pesada", comentei, observando as nuvens escuras que se alastravam mais rápido que o esperado. Carlos, no banco ao lado, franziu a testa e concordou com um gesto preocupado. Foi exatamente nesse momento que o motor começou a apresentar problemas. Um ruído estranho ecoava debaixo do capô, como se peças metálicas estivessem se chocando lá dentro. No começo, tentei ignorar, mas o barulho foi ficando mais evidente. Pressionei o acelerador com mais força, mas o veículo respondeu com uma trepidação violenta, como se algo crucial tivesse se desprendido. Em poucos segundos, todo o sistema falhou. O motor silenciou completamente. Ali estávamos, imobilizados numa rodovia solitária que serpenteia entre os morros, enquanto a chuva ganhava intensidade. Não havia movimento de outros veículos, nem sinais luminosos de casas ou estabelecimentos nas redondezas. Apenas conseguíamos perceber o som da água golpeando o para-brisa e o ruído do vento se infiltrando pelas bordas das janelas. "Agora ferrou", murmurei baixinho. Carlos me fitou com expressão de quem não sabia como reagir. "Qual é o plano agora?", questionou. Embora ambos já soubéssemos que as opções eram limitadas. "Melhor aguardar essa tempestade passar, e depois tentamos alguma coisa. Com essa escuridão, não dá para mexer em nada no motor. Resolvemos nos proteger dentro da cabine, imaginando que em breve a tormenta daria uma trégua. Mas nossa expectativa foi frustrada. A água martelava no teto com violência crescente e a noite se fechou de forma impressionante. Através do vidro frontal, não conseguíamos distinguir absolutamente nada, como se uma cortina negra tivesse envolvido nosso mundo. O breu era total. Permanecemos em silêncio, apenas acompanhando o ritmo constante da chuva. Tentei ligar o rádio para ver se conseguia algum sinal, mas nem estática aparecia. Foi quando algo provocou um balanço no caminhão, uma pancada seca e contundente, como se um objeto pesado tivesse colidido com nossa lateral. Carlos e eu nos entreolhamos instantaneamente, confusos, cogitando se não havia sido algum galho quebrado pelo vento, mesmo não existindo árvores tão próximas. "Que diabos foi isso?", Carlos perguntou em voz baixa. Apesar de estarmos completamente sozinhos, permaneci calado. Levantei do assento e espiei através da janela, mas o cenário continuava inalterado. A tempestade despejando sem cessar e a pista totalmente deserta. Não se via qualquer forma de vida por ali, nem mesmo animais. Porém, aquela pancada tinha sido real. Eu havia sentido todo o veículo se mexer. Alguma coisa ou alguém tinha atingido nossa carroceria. Retornei ao meu lugar tentando me acalmar, quando uma segunda batida, bem mais intensa que a anterior, fez toda a estrutura tremer. "Que porra é essa?", Carlos exclamou, visivelmente alterado. Tentei tranquilizá-lo,
mas meu próprio coração disparava descontrolado. Minha mente não parava de buscar uma explicação racional. Seria algum animal selvagem? Algum tipo de acidente? Mas nenhuma hipótese fazia sentido. Estávamos completamente isolados e não havia indícios de movimento ao nosso redor. Foi nesse instante que o barulho surgiu. Um som bizarro e gutural, uma mistura de rosna com lamento, diferente de qualquer coisa que eu já havia escutado. Era profundo, vinha de dentro, mas causava arrepios na espinha. Iniciou distante, como se brotasse de muito longe, mas gradualmente foi se intensificando, aproximando-se cada vez mais. Isso não é animal nenhum. Carlos sussurrou com os olhos arregalados, forçando a vista para tentar distinguir algo através da escuridão do para-brisa. Subitamente, o ruído cessou. Silêncio absoluto. Até mesmo a chuva parecia ter diminuído de intensidade. Mas essa calmaria não trouxe qualquer sensação de alívio. Eu percebia que havia uma presença ali perto, invisível aos olhos, mas definitivamente real, nos observando atentamente. Vou dar uma checada lá fora, anunciei, forçando-me a acreditar que era a atitude correta. Carlos tentou me dissuadir, mas eu não suportava permanecer ali imóvel sem tomar nenhuma providência. Apanhei a lanterna que guardávamos no porta-luvas e abri a porta. Imediatamente, a água me encharcou por completo e o frio noturno penetrou através da roupa. Direcionei o feixe de luz para todos os lados. Nada além de asfalto molhado e arbustos balançando com o vento nas margens da estrada. Caminhei alguns passos em direção à frente do veículo para examinar o motor. Foi quando algo chamou minha atenção. Havia uma forma na escuridão, parada no meio da pista, a poucos metros de distância. Inicialmente pensei que fosse apenas uma sombra, talvez uma pessoa perdida, mas certamente não era humano. A luz da lanterna mal conseguia revelar o contorno. Era uma silhueta consideravelmente alta, mais elevada que qualquer pessoa comum. Os membros eram extremamente finos, quase esqueléticos, e o corpo se contorcia de maneiras que desafiavam a anatomia. Mas o mais perturbador eram os olhos. 2 pontos vermelhos incandescentes brilhavam nas trevas, me fitando sem piscar sequer uma vez. Minha respiração se interrompeu bruscamente. Senti um vazio no estômago, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado dos meus pulmões. Não conseguia me movimentar nem emitir qualquer som. Aquela criatura permanecia estática me vigiando, mas eu podia sentir uma intenção hostil, uma malícia emanando dela. Repentinamente, aquele grito terrível, o mesmo som desumano de antes, rompeu o silêncio. Era ensurdecedor, como se brotasse simultaneamente de todas as direções. Recuei apressadamente em direção ao caminhão, quase tropeçando nos próprios pés, e fechei a porta violentamente. "O que foi que você viu aí fora?" Carlos perguntou, completamente transtornado. As palavras se recusavam a sair. Tentei articular alguma explicação, mas minha voz não respondia. Conseguia apenas manter o olhar fixo à frente, esperando que aquela coisa não se aproximasse mais. Mas o silêncio havia retornado. Não faço ideia se foram minutos ou horas que se passaram. O tempo parecia ter congelado completamente. Nenhum de nós ousava falar ou se mexer. Permanecemos apenas aguardando qualquer coisa. A chuva continuava caindo. Mais suave agora, mas o terror permanecia inalterado. Quando finalmente a tempestade cessou por completo, tentei dar a partida no motor novamente. Para minha surpresa, ele funcionou na primeira tentativa, como se o problema técnico nunca tivesse existido. Sem trocar uma única palavra, Carlos e eu colocamos o veículo em movimento e abandonamos aquele local na velocidade máxima permitida pela prudência. Não olhei pelos retrovisores. Não tinha a menor vontade de descobrir se aquela entidade ainda permanecia ali nos espreitando. Mais tarde, relatamos o ocorrido para nossos colegas de trabalho, mas todos concluíram que havia sido consequência do esgotamento físico, que a tempestade e a escuridão total
tinham provocado alucinações. Mas eu tenho absoluta certeza do que presenciei. Tenho convicção do que senti naqueles momentos. E mesmo desejando acreditar que tudo não passou de um delírio causado pelo cansaço, algo profundo dentro de mim insiste que aquela rodovia abriga mistérios que é mais sensato deixar sem investigação. A partir daquela madrugada, modifiquei completamente minha rotina de trabalho. Nunca mais aceito fazer entregas que possam me manter na estrada após o anoitecer. Não tenho mais coragem de permanecer nesses lugarejos remotos quando o sol desaparece no horizonte. A simples possibilidade de reviver aquela experiência me paralisa. Não suporto a ideia de sentir novamente aqueles olhos vermelhos cravados em minha direção, nem de escutar aquele lamento sobrenatural que ainda ecoa em meus pesadelos mais sombrios. Provavelmente jamais descobrirei a verdadeira natureza do que nos cercou naquela noite. Mas existe uma realidade da qual não posso fugir. Há momentos na vida em que nos deparamos com forças que nossa razão não consegue compreender. E quando isso acontece, a única sabedoria está em aceitar que alguns mistérios devem permanecer sem solução, pois há verdades que nossa mente simplesmente não foi feita para suportar. Existem momentos na vida que deixam marcas permanentes, experiências que mudam nossa forma de ver o mundo e nos fazem questionar tudo o que achávamos que sabíamos. O que vou contar aconteceu comigo em 2015, quando eu trabalhava como técnico de manutenção numa das maiores fábricas da Coca-Cola em Monterrey. Essa noite me ensinou que nem tudo tem explicação lógica e que algumas verdades são difíceis demais para serem aceitas. Já fazia alguns anos que eu estava na empresa, completamente adaptado ao ritmo das máquinas funcionando sem parar, ao ronco dos caminhões de entrega e às conversas da equipe. A fábrica era dividida em duas grandes áreas: a ala moderna, onde acontecia a maior parte da produção, e a ala antiga, uma construção bem mais velha que servia como depósito e para alguns serviços de reparo. Todos evitavam a ala antiga. Mesmo funcionando perfeitamente e sendo útil, aquele local tinha uma energia estranha. Os trabalhadores mais experientes sempre sussurravam sobre eventos bizarros que aconteciam por lá, situações que desafiavam qualquer explicação racional. Eu sempre desconversava quando o assunto surgia. Para mim, era apenas imaginação, histórias que os veteranos inventavam para assustar os funcionários mais novos. Mas minha opinião mudou completamente numa madrugada quando precisei fazer uma inspeção de rotina naquele ambiente. A princípio, parecia um plantão comum. Me designaram para o turno da madrugada para verificar uns encanamentos problemáticos na estação de tratamento de água, localizada na ala antiga. Mesmo não gostando da ideia de trabalhar sozinho naquele ambiente, imaginei que seria uma tarefa simples e rápida. O clima naquela área sempre foi peculiar, mais frio e pesado, como se as paredes de concreto e as estruturas metálicas sugassem todo o calor durante o dia e o liberassem lentamente durante a noite. Cada passo que eu dava produzia um eco inquietante. Percorrendo as passagens extensas, tudo ficava estranhamente silencioso. Apenas o gotejamento constante de água e o zumbido distante de alguma máquina quebravam a quietude. Todo o restante da equipe estava na ala moderna. Então, eu sabia que passaria aquelas horas totalmente sozinho. Iniciei a verificação dos encanamentos com minha lanterna em punho. Durante a análise, notei algo incomum. Um som sutil vindo de um canto sombrio da passagem, semelhante a um sussurro. Parei por alguns instantes, pensando que talvez fosse apenas impressão minha. Porém, rapidamente o ruído se tornou mais nítido. Era definitivamente um murmúrio, como se houvesse alguém conversando à distância. Fiz um esforço para ignorar e me concentrei no trabalho, mas os murmúrios persistiam.
tornando-se gradualmente mais intensos, como se a pessoa estivesse se aproximando. Girei o corpo bruscamente para verificar se havia alguém atrás de mim, mas encontrei apenas a passagem vazia. Somente as sombras projetadas pelos canos que serpenteavam pelo teto me faziam companhia. Continuei caminhando, determinado a finalizar minha tarefa o quanto antes. Entretanto, o som se transformou completamente. Não eram mais apenas murmúrios. Agora eram gritos. Não gritos de dor física, mas de profundo desespero, como se alguém implorasse por socorro de um lugar muito distante e inacessível. Fiquei imóvel por alguns momentos, tentando identificar a origem dos gritos. Eles pareciam vir de uma zona de acesso restrito no final da passagem. Era um espaço que permanecia trancado, onde ficavam armazenados equipamentos obsoletos e materiais descartados há muito tempo. Ninguém tinha autorização para estar ali, mas ainda assim, os gritos continuavam ecoando pelas paredes de concreto como sons distorcidos. Minha primeira reação foi pensar que alguém havia ficado preso. Possivelmente um funcionário do turno anterior tinha entrado no local e se machucado. Corri em direção ao som com o coração disparado, esperando encontrar alguém que precisasse de ajuda. Mas quando cheguei à porta enferrujada do depósito, o silêncio voltou abruptamente. Empurrei a porta devagar, sentindo minhas mãos tremerem ligeiramente. Dentro, havia apenas caixas empoeiradas, tubulações desmontadas e maquinários enferrujados acumulando sujeira. Nenhum vestígio de presença humana. Acendi minha lanterna e examinei todo o ambiente. A luz percorreu os objetos abandonados, criando sombras longas e deformadas. O depósito estava completamente vazio. Foi nesse instante que ouvi novamente, agora com muito mais clareza. Não eram simplesmente gritos de socorro. Era uma voz que eu conhecia perfeitamente. Era a voz do Ricardo, um dos meus parceiros de manutenção. Ricardo havia falecido alguns meses antes num acidente devastador na própria fábrica. Estava inspecionando um equipamento pesado quando uma das máquinas de elevação se desprendeu sem aviso e o atingiu fatalmente em questão de segundos. Não houve tempo para qualquer tipo de socorro. Eu me lembrava perfeitamente do funeral, do sofrimento da família e do vazio que sua morte deixou em toda nossa equipe. Era impossível que fosse Ricardo. Não havia como ser ele. Mas o som era inegável. Era exatamente a voz dele. Chamei por ele, mesmo sabendo que não podia haver resposta. Ricardo, é você mesmo, sussurrei. O eco da voz ainda ressoava nos meus ouvidos. Não podia ser algum tipo de brincadeira. Não naquele horário, não naquele local isolado. Saí do depósito correndo, fazendo força para me convencer de que tudo aquilo era produto da minha imaginação. Talvez o cansaço do plantão noturno estivesse afetando minha percepção. Tentei prosseguir com o trabalho, mas minha mente não conseguia se afastar do que tinha acontecido. Retornei à área de manutenção, onde ficavam as ferramentas que eu precisava usar. O ambiente parecia mais escuro que antes, como se a própria escuridão tivesse se intensificado. Enquanto organizava os equipamentos, percebi outro som. Dessa vez não era um grito, mas ruído de pegadas, vagarosamente se aproximando pela passagem. Meu coração acelerou e uma onda de terror me dominou completamente. Espiei pela entrada. Não havia ninguém, mas as pegadas continuavam, cada vez mais próximas e audíveis. Me virei rapidamente para conferir se alguém se aproximava, mas o local permanecia deserto. Comecei a transpirar intensamente e, pela primeira vez na vida, o medo me deixou totalmente incapaz de reagir. Então, consegui enxergar. Uma silhueta quase imperceptível na escuridão se movia na minha direção desde o final da passagem. Não tinha contornos definidos, mas se deslocava com um propósito que me fez perceber que eu definitivamente não estava sozinho.
Meu corpo enrijeceu e entendi que precisava abandonar aquele lugar imediatamente. Dei meia volta e disparei em corrida. Não me preocupava com o que meus supervisores pensariam, nem se eu completaria o serviço. Só queria me distanciar daquele ambiente assombrado. Durante a fuga, escutava os gritos do Ricardo me perseguindo, cada vez mais intensos, cada vez mais aflitos. E o mais aterrorizante não era conseguir ouvi-lo, mas sim ter reconhecido exatamente a mesma frase que ele gritou na noite do acidente. Socorro! Não consigo sair daqui! Consegui chegar à ala moderna e me refugiei na sala de descanso. Os poucos colegas que estavam de plantão imediatamente notaram meu estado alterado. Perguntaram o que tinha acontecido, mas não consegui formar uma resposta coerente. Não sabia como descrever o que tinha vivenciado, muito menos como eles conseguiriam compreender. Apenas comentei que tinha ouvido barulhos estranhos na ala antiga, e isso foi suficiente para que todos se entreolhassem com nervosismo. Eles sabiam exatamente do que eu estava falando, mesmo que ninguém tivesse coragem de admitir abertamente. Naquele plantão, não consegui dormir nem um minuto. Sempre que tentava relaxar, ouvia os gritos do Ricardo ecoando insistentemente na minha mente. Na manhã seguinte, solicitei transferência de horário. Nunca mais trabalhei durante a madrugada naquela fábrica. E também nunca mais entrei desacompanhado na ala antiga. Alguns parceiros de trabalho me disseram que tomei a decisão correta, que aquele local realmente tinha energias perturbadoras. Outros apenas me observavam com ceticismo, insinuando que era apenas estresse acumulado. Mas eu tenho absoluta certeza do que vivi naquela noite. E o mais inquietante é que não se tratava apenas do eco de uma tragédia passada. Era algo muito mais profundo, algo que eu não conseguia compreender racionalmente, mas que senti de forma intensa em cada célula do meu corpo. Hoje entendo que algumas experiências transcendem nossa capacidade de explicação. Aquela noite me mostrou que existem aspectos da realidade que nossa mente racional simplesmente não consegue processar. Ricardo, de alguma forma inexplicável, ainda permanecia naquele lugar, preso entre dois mundos, repetindo eternamente seu último momento de desespero. E eu fui apenas um observador involuntário dessa verdade impossível, carregando para sempre a certeza de que a morte, às vezes, não é realmente o fim de tudo. Tem certas experiências na vida que mudam a gente para sempre, que fazem você questionar tudo o que achava que sabia sobre o mundo. A minha aconteceu numa fábrica de engarrafamento da Coca-Cola em Puebla, onde trabalho há mais de 10 anos. Hoje sei que existe um lado da realidade que preferimos ignorar, mas que às vezes se revela de forma impossível de negar. Quando comecei na empresa, me colocaram no turno da tarde, um horário que sempre gostei. A fábrica é enorme, cheia de passagens que parecem não ter fim e um barulho constante de equipamentos que nunca param de funcionar. Com o tempo, a empresa começou a fazer rodízio de horários e, eventualmente, me designaram para alguns turnos da madrugada. Era sabido entre os funcionários mais antigos que trabalhar de madrugada era diferente. Ninguém falava abertamente sobre isso, mas bastava olhar o rosto de quem já tinha passado por essas horas para perceber que alguma coisa os marcava. Tinha um jeito de olhar perdido, uma mistura de cansaço com algo que não se conseguia explicar. A primeira vez que precisei cobrir esse horário foi em novembro de 2010. Um colega adoeceu de última hora e sobrou para mim. Embora a empresa funcionasse dia e noite, depois das 11 da noite, o ambiente mudava completamente. O movimento diminuía muito, ficava mais silencioso e pairava no ar uma sensação estranha de vazio. Cheguei naquela noite um pouco antes da meia-noite, tentando disfarçar o nervosismo. Já tinha escutado histórias sobre coisas esquisitas que aconteciam durante a madrugada, barulhos sem explicação,
vultos que apareciam e sumiam pelas passagens. Mas sempre pensei que eram invenções de pessoas cansadas, afetadas pela solidão e pelo sono. Minha função era ficar numa área de produção próxima ao caminho principal, verificando se os equipamentos de engarrafamento funcionavam bem e reportando qualquer problema. O som dos aparelhos era constante e alto, o que ajudava a manter a mente ocupada. Porém, conforme as horas passavam, aquele barulho foi se tornando opressivo, como se tentasse abafar outra coisa. Foi durante a madrugada que tudo começou. Estava checando os controles de uma máquina quando ouvi sons de caminhada vindo de trás de mim. Virei rapidamente, esperando ver algum supervisor fazendo a ronda. Mas a passagem estava vazia. Apenas as luzes brancas de sempre iluminavam o espaço, criando sombras estranhas. Voltei ao trabalho tentando ignorar o acontecido, me convencendo de que era apenas o eco dos equipamentos. Mas minutos depois, escutei novamente aqueles sons, agora mais próximos. Continuava sem ver ninguém por perto. Algo definitivamente não estava normal. O ar ficou pesado, como quando sentimos que alguém nos observa sem conseguirmos identificar de onde. O suor frio começou a escorrer pelas minhas costas e a concentração se tornou impossível. Os sons de caminhada ficaram mais nítidos, como se a pessoa estivesse bem atrás de mim. Não conseguia parar de me virar, procurando por algum funcionário, mas só encontrava aquela passagem comprida e silenciosa demais para ser normal. Foi então que a vi. Uma sombra escura surgiu no final do caminho. Era alta e magra, com formato humano, mas havia algo perturbador na sua postura. Não conseguia distinguir o rosto, estava distante demais, e a iluminação piscava irregularmente naquela área. Meu coração acelerou, mas tentei me tranquilizar, pensando que fosse um colega de trabalho, mesmo sabendo que ninguém transitava por ali naquele horário. Dei um passo em direção à figura, movido mais pela curiosidade que pela coragem. Naquele instante, ela simplesmente se desfez como se nunca tivesse existido. Não foi um movimento de saída ou afastamento, ela literalmente desapareceu. Fiquei imóvel, sentindo uma onda de frio percorrer todo o meu corpo. As mãos começaram a tremer e pela primeira vez em muito tempo experimentei um medo genuíno. Tentei racionalizar o ocorrido, atribuindo tudo ao cansaço ou aos truques da iluminação deficiente. Mas então senti uma pressão no meu ombro, como se uma mão tivesse pousado ali. Me virei imediatamente, esperando encontrar alguém, mas estava completamente sozinho. A sensação foi tão real que cheguei a tocar o local, como se pudesse encontrar vestígios da presença. Era como se algo invisível estivesse me examinando, estudando minha reação. O restante daquela madrugada foi uma batalha constante entre a razão e o terror. Cada pequeno ruído, cada sombra que se movia, cada som que imaginava ouvir, me fazia olhar em todas as direções. A empresa estava praticamente deserta, mas a sensação de vigilância nunca me abandonou. Aquela pressão no ombro permaneceu gravada na minha memória como uma marca que não conseguia apagar. Os dias seguintes trouxeram novas preocupações. Mesmo retornando ao horário habitual, sentia como se algo tivesse me acompanhado para casa. Pequenas coisas começaram a chamar minha atenção. Portas que encontrava abertas quando tinha certeza absoluta de tê-las fechado. Luzes que piscavam sem motivo aparente. Inicialmente, atribuí tudo à minha imaginação alterada pelo susto, mas minha esposa também começou a notar as mudanças. Ela me dizia que eu acordava no meio da noite, olhando fixamente para os cantos do quarto, como se visse algo que ela não conseguia perceber. Além disso, ela mesma começou a ouvir barulhos estranhos pela casa durante a madrugada. Uma noite, enquanto tentava dormir, escutei claramente sons de caminhada no nosso corredor doméstico. Eram idênticos aos que tinha ouvido na fábrica. Lentos, deliberados e inconfundíveis. Levantei da cama com o coração disparado,
mas encontrei apenas silêncio e escuridão. A partir desse momento, minha situação piorou significativamente. Além dos distúrbios em casa, comecei a ter pesadelos recorrentes. Sonhava sempre com a empresa, com aquela passagem infinita e com a figura que me observava das sombras. Nos sonhos, ela se aproximava gradualmente, cada vez mais perto, mas sempre se dissipava antes que eu pudesse vê-la completamente. Decidido a buscar respostas, procurei um colega mais experiente, alguém que trabalhava na empresa há décadas. Relatei toda a minha experiência, esperando que ele me tranquilizasse, dizendo que tudo não passava de imaginação. Entretanto, sua resposta só intensificou minha angústia. Essa aparição que você viu, ele sussurrou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém nos escutava, não é novidade por aqui. Anos atrás, bem antes da sua chegada, aconteceu um acidente grave naquele local. Um funcionário morreu esmagado por um dos equipamentos. Desde então, muitos relatam experiências similares. Comigo também já aconteceu essa história da mão no ombro, e você certamente não é o primeiro a presenciar essas manifestações. Suas palavras me atingiram profundamente. Nunca havia dado crédito a histórias sobrenaturais, mas o que estava vivenciando era impossível de descartar como mera fantasia. Tentei seguir em frente, retomar minha rotina normal, mas mostrou-se inútil. A cada novo turno noturno que me era designado, o pavor se apoderava de mim completamente. Eventualmente passei a recusar sistematicamente esses horários, mesmo sabendo que isso poderia afetar meu salário ou minha reputação no trabalho. Havia algo naquela empresa, algo que transcendia minha compreensão, mas cuja existência eu não podia mais negar, e descobri que não estava sozinho nessa experiência. Hoje, mesmo depois de todo esse tempo, ainda sinto ocasionalmente aquela pressão familiar no ombro durante noites silenciosas. Quando isso acontece, minha mente retorna inevitavelmente àquela passagem sem fim, àquela presença que nunca consegui identificar completamente. E me pergunto se aquela experiência foi apenas um encontro casual com o inexplicável, ou se estabeleceu uma conexão que perdurará para sempre. O que sei com certeza é que algumas experiências nos transformam de maneira irreversível, forçando-nos a aceitar que o mundo guarda mistérios que nossa mente racional prefere ignorar, mas que nossa alma reconhece como verdadeiros. Às vezes, a gente sente que algo vai dar errado, mas escolhe ignorar esses sinais. É mais fácil fingir que não viu, que não sentiu aquele arrepio na espinha ou aquela sensação ruim no peito. Eu fiz isso durante semanas, até que não dava mais para negar o que estava acontecendo comigo. Meu nome é Fabiano, sou do estado do México e em 2012 trabalhei no depósito central da Coca-Cola. Era um lugar enorme, daqueles que você se perde fácil nos corredores compridos e gelados. O ambiente sempre me deixava meio desconfortável, mas pensei que fosse normal em qualquer galpão que funciona a noite toda. O serviço era pesado, mas eu aguentava porque ganhava mais trabalhando no turno da madrugada. Todo final de expediente, via meus colegas saindo juntos, conversando e rindo, enquanto eu preferia ficar mais uns minutos sozinho para curtir o silêncio. Mas nunca estava realmente sozinho. Sempre que saía, encontrava um guarda idoso no portão principal. Era um senhor de cabelos brancos, rosto cansado, que ficava ali plantado todas as noites. Ele me agradava. Tinha um jeito calmo de falar, embora não fosse de muita conversa. Mas sua presença me dava uma sensação de segurança no meio daquela escuridão toda. Toda noite eu o cumprimentava, e ele respondia com um aceno de cabeça, como se entendesse o que significava trabalhar naqueles horários, quando parece que o mundo inteiro está dormindo. Uma noite específica, senti algo estranho desde que pisei no depósito. Era como se o ar estivesse mais pesado, mais difícil de respirar.
Quando terminei o trabalho, o guarda estava no lugar de sempre, mas parecia mais sério que o normal. Falei com ele como de costume e recebi apenas um gesto cansado de volta. Achei que talvez tivesse sido um dia difícil para ele. Foi na semana seguinte que as coisas ficaram realmente estranhas. Naquela noite, saí bem mais tarde e quando cheguei no portão, vi o guarda como sempre. Mas algo estava diferente. O uniforme dele parecia velho, desgastado. Quando me aproximei para cumprimentá-lo, percebi que havia outro segurança ao lado dele, um rapaz jovem que nunca tinha visto. Os dois estavam parados ali, mas enquanto o jovem parecia nervoso, o velho continuava parado como uma estátua, olhando para o nada. O guarda-jovem me impediu quando tentei falar com o idoso. "Está procurando alguém?" Ele perguntou, meio desconfiado. "O guarda de sempre", respondi sem entender nada. "Que guarda?" Ele falou franzindo a testa. Apontei para o homem mais velho que estava bem ali do lado dele. O jovem olhou na direção que indiquei, mas sua cara mudou completamente. Ficou com uma expressão de confusão e medo. Demorou uns segundos para responder. "Não tem ninguém aqui, cara." Meu estômago embrulhou na hora. Era impossível. O velho estava ali, bem na minha frente. Eu conseguia ver ele perfeitamente. Mas alguma coisa no jeito do jovem me assustou. Não discuti e fui embora correndo. No caminho para casa, não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Aquela sensação de estar vivendo algo que não fazia sentido me seguiu até o dia seguinte. Resolvi perguntar para meus colegas sobre o guarda. Talvez houvesse alguma explicação que eu não conhecia. No outro dia, durante o intervalo, toquei no assunto. "Galera, vocês conhecem aquele guarda mais velho que fica sempre no portão?" Perguntei, tentando parecer despreocupado. Todo mundo se olhou como se tentasse lembrar de alguma coisa. Roberto, que trabalhava lá há anos, me encarou e disse: "Você está falando do velho Miguel." "Isso, acho que é esse o nome", respondi aliviado de que alguém soubesse quem era. Roberto coçou a barba e deu um suspiro antes de continuar. "Cara, o Miguel morreu há 10 anos. Foi um acidente feio. Uma carga pesada caiu de um guindaste e esmagou ele enquanto fazia a ronda noturna. Senti o sangue gelar nas veias. Não podia ser verdade. Eu tinha visto ele, conversado com ele todas as noites. Até tinha ouvido ele falar com outros funcionários. Não sabia o que dizer, mas meus colegas estavam falando sério. "Isso não pode ser", falei balançando a cabeça. "Eu vi ele ontem. Ele me cumprimenta todo dia." Roberto me olhou preocupado. O Miguel era gente boa. Todo mundo gostava dele. Tem gente que jura que ainda vê ele por aí de vez em quando, mas é só lenda de fantasma. Não conseguia aceitar o que estava ouvindo. Mas as palavras do Roberto me atingiram fundo. Naquela noite, quando acabei meu turno, fui até o portão com o coração apertado, meio curioso e meio apavorado. E lá estava o guarda, como sempre. Só que desta vez, alguma coisa estava diferente. A figura dele parecia mais embaçada, como se as sombras estivessem engolindo ele. Quando passei perto, ele me olhou direto nos olhos. Nunca senti tanto frio na vida. "A gente se vê em breve", ele disse com uma voz baixa, mas firme. Parei no meio do caminho. Senti uma pressão no peito que mal me deixava respirar. Por um segundo, achei que ia desmaiar, mas consegui andar até meu carro sem olhar para trás. Depois daquela noite, fiz de tudo para evitar passar pelo portão onde sempre encontrava ele. Mudei meu caminho, inventei desculpas para sair mais cedo, mas a sensação de estar sendo vigiado não sumia. Era como se alguém estivesse sempre de olho em mim, esperando a hora certa de aparecer. Com o tempo, comecei a ouvir outros relatos. Vários funcionários diziam ter visto o velho Miguel, principalmente nas noites mais silenciosas. Mas o que mais me incomodou foi descobrir que eu não era o único que tinha ouvido aquelas palavras. "A gente se vê em breve." Um colega de outro turno contou que também tinha escutado isso, pouco antes de se acidentar com um equipamento.
Por sorte, ele se salvou, mas jurava que tinha visto a figura do velho guarda instantes antes do acidente acontecer. Foi aí que resolvi sair do emprego. Aquela sensação constante de angústia e medo não era algo que dava para aguentar muito tempo. Mesmo hoje, anos depois, ainda lembro daquelas noites com um aperto no estômago. Às vezes sonho com ele, com aquela figura parada na escuridão, me observando. Não passo mais nem perto daquele lugar, nem de dia nem de noite. Não quero correr o risco de encontrar ele de novo. Mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça. Aquele último olhar, aquelas palavras, a gente se vê em breve. O que ele quis dizer com isso? Será que estava me avisando de alguma coisa que ainda vai acontecer? Hoje, acredito que existem sinais que a gente recebe o tempo todo, avisos sobre coisas que estão por vir. O problema é que quase sempre escolhemos ignorar, fingir que não vimos, que não sentimos. Talvez se eu tivesse prestado atenção naqueles primeiros sinais, naquela sensação ruim que tive no primeiro dia, as coisas teriam sido diferentes. Mas a verdade é que quando algo do outro mundo resolve se comunicar conosco, nem sempre estamos preparados para entender a mensagem. E às vezes, quando finalmente entendemos, pode ser tarde demais para mudar o que tem que acontecer. Tem decisões na vida que a gente toma, achando que são simples, mas que acabam mudando tudo. Quando aceitei trabalhar no turno da madrugada na empresa da Coca-Cola em Mérida, em 2007, pensei que seria só uma questão de ganhar um dinheiro extra. Não imaginava que ia me deparar com uma situação que me faria repensar tudo sobre responsabilidade e sobre como nossas ações podem afetar outras pessoas, mesmo depois que não estamos mais aqui. Meu nome é Eduardo e trabalhava no controle de qualidade, checando as caixas de produto pronto antes da distribuição. Passava várias horas na empresa, principalmente durante a madrugada, porque era mais fácil me concentrar sem toda a correria do dia, quando os equipamentos estavam no máximo e tinha funcionário para todo lado. Existia algo diferente naquelas horas da noite, um clima pesado que era complicado de explicar. O barulho dos equipamentos, que nunca parava, as luzes dos aparelhos que ficavam piscando, o som dos meus passos ecoando naquelas paredes enormes de cimento. Mesmo já estando acostumado com aquele ambiente, tinha noites que tudo parecia mais estranho, mais pesado. Era uma noite como outra qualquer quando cheguei para trabalhar. O ar estava mais abafado que o normal. E tinha uma sensação no ambiente que não conseguia entender. Os funcionários do turno anterior pareciam mais cansados que sempre, mas numa empresa dessas todo mundo vivia assim. Ninguém conversou muito na troca de turno, só as orientações básicas do que eu tinha que conferir e onde prestar mais atenção. As horas foram passando sem problemas, tudo funcionando direitinho. Perto das 2 da manhã, resolvi fazer uma última verificação antes de descansar um pouco. As luzes das áreas de trabalho estavam claras como sempre, mas os locais menos movimentados, como os depósitos de produto final, ficavam mais escuros. As sombras se espalhavam entre as caixas, fazendo formas que balançavam no ritmo do zumbido das lâmpadas. Estava checando as caixas de uma área perto da saída quando vi uma coisa que fez meu sangue gelar. Uma criança estava agachada no meio das caixas, abraçando os joelhos, como se estivesse se escondendo. Devia ter uns 10 anos, vestindo uma camiseta branca, suja e bermuda. Fiquei parado, tentando processar o que estava vendo. A primeira coisa que pensei foi que talvez algum trabalhador tinha trazido o filho e esquecido de levar embora. Uma coisa que, mesmo sendo estranha, poderia acontecer. Fui chegando devagar, sem fazer barulho. "Oi, o que você está fazendo aqui?" Falei baixinho. Olhei em volta, mas o lugar estava completamente vazio. Voltei para a área principal da empresa com uma sensação ruim crescendo no peito. Perguntei para um dos seguranças se tinha visto alguma criança andando por ali, mas ele me olhou espantado e balançou a cabeça.
Aqui não tem criança nenhuma, cara, ele disse com uma risada meio nervosa. Mas já que você falou nisso, tem gente que diz que já viu. Chamam ele de garoto fantasma. Senti a pele arrepiar quando ouvi essas palavras. Garoto fantasma. Não quis continuar perguntando. Não acreditava nesse tipo de coisa, ou pelo menos era isso que ficava me dizendo. Continuei trabalhando, mas alguma coisa tinha mudado. As sombras pareciam mais escuras, o ar mais pesado. Cada barulhinho, cada som dos aparelhos parecia ser o eco de outra coisa, algo que não conseguia entender. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção. Procurei no computador da empresa algum registro de acidentes, mas não achei nada específico. Perguntei discretamente para alguns colegas, mas a maioria desconversava ou mudava de assunto rapidinho. Algumas noites depois, quando estava conferindo o depósito de novo, vi uma figura se mexendo entre as caixas. Dessa vez, não era só impressão. Era ele, o garoto. Fui atrás mais rápido agora, querendo descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo. Mas cada vez que chegava perto, ele sumia logo depois de virar uma esquina ou passar por trás de uma pilha de caixas. Senti uma pressão no peito, como se alguma coisa estivesse me empurrando, me sufocando. Daí escutei um som, um choro baixinho, quase impossível de ouvir. Vinha de um dos cantos mais afastados do depósito. Fui me aproximando com o coração batendo forte no ouvido. Lá, no meio da escuridão, vi ele de novo. Dessa vez estava em pé, de costas para mim. Os ombros dele balançavam cada vez que chorava. "Você tá bem? Precisa de ajuda?" Perguntei com a voz tremendo, tentando soar mais acolhedor. O garoto parou de chorar, mas não se mexeu. Cheguei mais perto, quase podendo tocar nele. De repente, virou a cabeça na minha direção, mas não de jeito normal. O pescoço dele se torceu de um modo estranho, como se não tivesse osso. E os olhos dele, nunca vou esquecer daqueles olhos, vazios, escuros, sem vida nenhuma. Meu corpo travou. Não conseguia me mexer, não conseguia respirar. Numa piscada de olho, o garoto desapareceu, deixando um frio estranho no ar. Caí de joelhos, tentando respirar. Alguma coisa não estava certa naquele lugar. Não era coisa da minha cabeça. Naquela noite não consegui continuar trabalhando. Falei para o supervisor que estava passando mal e fui para casa. Não conseguia tirar da cabeça a imagem do garoto, daqueles olhos vazios. Sentia como se alguma coisa estivesse me seguindo, mesmo depois que saía da empresa, como se uma presença invisível estivesse me perseguindo na escuridão. Resolvi investigar por conta própria. Fui até a biblioteca municipal e procurei notícias antigas sobre acidentes na empresa. Depois de muito procurar, encontrei uma matéria pequena de uns 15 anos atrás. Falava sobre um acidente fatal envolvendo uma criança que tinha entrado na área de produção sem autorização. Com essa informação, voltei para a empresa e procurei funcionários mais antigos. No começo, ninguém queria falar sobre o assunto, mas depois de insistir bastante, um deles, um senhor chamado Antônio, topou me contar o que sabia. Esse garoto que você viu, ele começou enquanto acendia um cigarro com as mãos tremendo. Não é a primeira vez que alguém vê ele. Foi em 1992. Um garoto, filho de um dos trabalhadores, conseguiu entrar na área de produção. Ninguém viu até ser tarde demais. Morreu esmagado por um dos equipamentos de engarrafamento. Senti o estômago embrulhar, mas agora eu precisava saber mais. Dizem que o espírito do garoto nunca foi embora. Ficou preso aqui, procurando alguma coisa ou alguém que ajude ele a encontrar paz. Muita gente já viu, mas ninguém nunca soube o que fazer. A empresa prefere não falar sobre isso, óbvio. Depois de ouvir essa história, não consegui parar de pensar no garoto. Toda vez que voltava para a empresa, sentia que ele estava por perto. Via ele de canto de olho, sempre entre as caixas, sempre me observando das sombras. Algumas noites ouvia a risada dele, baixinha e distante, como se estivesse brincando, mas sempre com uma tristeza que dava para sentir. Com o tempo,
Comecei a perceber que não era só eu que estava sendo afetado. Alguns colegas de trabalho começaram a faltar mais, inventando desculpa de doença ou problema em casa. Outros saíram do emprego sem avisar nada. A empresa, que antes era cheia de vida, agora parecia mais um lugar de sombras e sussurros. Ninguém falava do garoto abertamente, mas todo mundo sabia que ele existia. Era uma coisa que todos evitavam comentar, como se falar dele pudesse fazer ele aparecer. Depois de umas 3 semanas vivendo com essa sensação ruim constante, resolvi enfrentar seja lá o que fosse que estava acontecendo. Não dava mais para continuar trabalhando assim, com a sensação de estar sendo vigiado, perseguido. Já não dormia direito. Meus sonhos eram uma mistura de imagens distorcidas do garoto e da empresa. Minha saúde física e mental estava piorando rapidinho. Pesquisei sobre rituais e cerimônias que poderiam ajudar. Conversei com algumas pessoas que entendiam dessas coisas. Voltei para o depósito mais uma vez, sabendo que essa seria a noite em que tudo ia mudar. As luzes piscavam fracas enquanto eu caminhava pelos corredores entre as caixas. Sentia a presença dele, o frio que sempre vinha antes dele aparecer. Lá estava ele de novo, agachado entre as caixas. Me aproximei, respirando pesado, com o coração batendo forte no peito. Ei, eu sei que você está aí. Sei que você está preso aqui há muito tempo. Quero te ajudar a encontrar o caminho para sair daqui. Falei com a voz mais firme que consegui. O garoto se levantou devagar, como tinha feito outras vezes, mas dessa vez não sumiu. Ficou lá, me olhando com aqueles olhos tristes. Dava para sentir a dor, a confusão, a solidão. Foi então que entendi. Ele não estava ali para assustar ninguém. Estava perdido, precisando de alguém que o ajudasse a seguir em frente. Com a ajuda do Antônio e de algumas outras pessoas que conheciam sobre essas coisas, organizamos uma pequena cerimônia no final de semana, quando a empresa estava fechada. Não foi nada complicado, só uma oração sincera e um pedido para que ele encontrasse a paz. Desde aquela noite, nunca mais vi o garoto. O clima na empresa mudou completamente. Mesmo ainda sendo um lugar barulhento e cheio de movimento, aquela sensação pesada de estar sendo observado foi embora para sempre. Aprendi que às vezes as pessoas ficam presas em lugares ou situações porque ninguém se importa o suficiente para ajudar. O garoto estava ali há anos e várias pessoas tinham visto ele, mas todos escolheram ignorar ou fugir do problema. Quando finalmente alguém parou para ouvir, para entender o que ele precisava, foi possível resolver a situação. Hoje acredito que nossa responsabilidade vai além de nós mesmos. Quando vemos alguém em sofrimento, mesmo que seja uma situação que não entendemos completamente, precisamos ter a coragem de agir, de oferecer ajuda, porque às vezes somos a única chance que essa pessoa tem de encontrar a paz. Sempre acreditei que no trabalho a gente deve confiar na intuição. Quando algo não parece certo, é melhor prestar atenção nos sinais antes que seja tarde demais. Infelizmente, aprendi essa lição da pior forma possível, e hoje sei que ignorar os avisos que recebemos pode custar muito caro. Meu nome é Fernando e em 2014 eu trabalhava como motorista de entregas na Coca-Cola. Era um emprego que me agradava. Dirigir sempre foi uma coisa que gostei de fazer. Mas naquele ano aconteceu algo que mudou completamente minha forma de encarar o trabalho e a vida. Me deram um veículo que tinha ficado parado no pátio há um bom tempo, o número 23. A princípio não pensei muito no assunto. Era só mais um transporte na frota grande que a empresa tinha para as entregas. Recebi as chaves e as instruções básicas. Cumprir as rotas marcadas e garantir que tudo fosse entregue no horário. Mas logo no primeiro dia, senti que havia algo errado. Quando entrei na cabine, a porta do passageiro se abriu sozinha, como se uma mão invisível tivesse dado um empurrão. Achei que fosse problema na fechadura e não liguei muito.
Porém, quando liguei o motor, as luzes do painel começaram a piscar sem motivo. Fui até a oficina relatar o problema. O mecânico deu uma olhada rápida e disse que estava tudo funcionando normal. Mas eu sabia que não estava. Além dos defeitos técnicos, havia uma sensação estranha toda vez que subia naquele veículo. Era como se alguém estivesse sempre me observando de dentro da cabine. Durante a primeira semana, anotei todos os problemas que percebi. Porta que abria sozinha, luzes que piscavam, barulhos estranhos que vinham de lugares que não conseguia identificar. Levei a lista para meu supervisor, mas ele apenas disse que eram coisas normais de veículo antigo. Foi quando resolvi investigar por conta própria. Perguntei para alguns colegas sobre aquele transporte específico. A maioria desconversava, mas um dos mecânicos mais antigos, chamado Severino, acabou me contando a verdade. Esse veículo aí tem história. Ele disse olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Há uns 5 anos, o motorista que dirigia ele morreu num acidente. Problema no freio, perdeu o controle numa curva e bateu numa árvore. Desde então, todo mundo que pega esse transporte acaba pedindo para trocar. Aquilo explicava muita coisa. Voltei aos registros da empresa e consegui encontrar o relatório do acidente. Realmente tinha acontecido em 2009. O motorista se chamava Marcos e tinha família. A empresa havia pago indenização e feito algumas mudanças no veículo, mas aparentemente os problemas continuavam. Nas semanas seguintes, as coisas foram ficando piores. Comecei a ver vultos pelos cantos dos olhos quando estava dirigindo. Figuras escuras que se moviam rápido e sumiam quando eu olhava direito. Tentei gravar com o celular algumas vezes, mas nunca conseguia capturar nada. Os barulhos também aumentaram. Batidas na carroceria, sussurros que pareciam vir do banco do passageiro, estalos que não tinham nada a ver com o funcionamento normal do motor. Documentei tudo num caderno, anotando horários e condições, pensando que talvez pudesse encontrar um padrão. Um dia, voltei a falar com Severino e perguntei mais detalhes sobre outros motoristas que tinham dirigido aquele veículo. Ele me contou que 3 pessoas diferentes tinham pedido transferência ou mudança de transporte nos últimos anos. Todos relatavam os mesmos problemas: sensação de estar sendo observado, barulhos estranhos, defeitos técnicos que não apareciam quando os mecânicos verificavam. A situação chegou ao limite numa tarde, quando estava fazendo entregas numa região rural. Estava dirigindo numa estrada vazia quando, de repente, vi uma figura parada bem no meio da pista. Freiei com força e parei a poucos metros. Era uma sombra com formato humano, mas sem rosto definido. Tentei buzinar, mas a buzina não funcionou. A figura ficou ali por alguns minutos e depois simplesmente desapareceu. Quando cheguei de volta ao pátio naquela noite, encontrei algo escrito na poeira do para-brisa: "Você não está sozinho." Dessa vez, consegui tirar uma foto antes de limpar. Era a prova que eu precisava de que algo realmente estava acontecendo. No dia seguinte, procurei meu supervisor de novo, dessa vez levando todas as anotações, a foto e os depoimentos que consegui dos outros motoristas. Expliquei que não era questão de superstição, mas sim de segurança no trabalho. Um veículo que causava tanto estresse nos funcionários não deveria estar em operação. Meu chefe ficou incomodado com toda aquela documentação. Disse que ia resolver a situação, mas na verdade o que ele fez foi me oferecer outro transporte. Aceitei na hora, claro. Mas fiquei sabendo depois que eles colocaram o veículo número 23 de volta na ativa, com outro motorista. Continuei trabalhando na empresa por mais alguns meses, mas aquela experiência me marcou profundamente. Percebi que muitas vezes as empresas preferem ignorar problemas que podem afetar o bem-estar dos funcionários, especialmente quando envolvem coisas que não conseguem explicar facilmente. Hoje trabalho em outra empresa, mas carrego comigo uma lição importante. Sempre devemos confiar em nossa intuição no ambiente de trabalho. Quando algo não está certo,
Quando sentimos que nossa segurança ou saúde mental está em risco, temos o direito e o dever de falar sobre isso. Porque, no final das contas, nenhum emprego vale mais que nossa paz de espírito. E sei que em algum lugar por aí, aquele transporte número 23 ainda está rodando. E espero que quem estiver dirigindo tenha a coragem de falar quando perceber que algo não está normal. Porque todos nós merecemos trabalhar em paz, sem medo do que pode estar nos esperando na próxima viagem. Tem situações no trabalho que a gente sente que algo não está certo, mas escolhe ficar quieto para não criar problemas. Durante muito tempo pensei que era melhor não se meter, não fazer pergunta demais, só fazer o serviço e ir embora. Hoje sei que essa atitude pode ser muito perigosa e que falar sobre o que está errado pode salvar vidas. Meu nome é Marcelo. Quando tinha 20 e poucos anos, trabalhei numa empresa da Coca-Cola em Tijuana, no setor de carregamento. Era 2013 e eu tinha acabado de ser colocado no turno da madrugada. Logo percebi que ninguém queria aquele horário. Os funcionários mais antigos sempre arrumavam uma desculpa para não ficar na madrugada, e quando eu perguntava o porquê, eles mudavam de assunto rapidinho. O serviço era simples: carregar e descarregar caminhões, organizar as mercadorias, deixar tudo pronto para o pessoal do dia. Mas tinha alguma coisa estranha naquele lugar durante a noite. O pessoal falava de uma mulher que aparecia no galpão, sempre de vestido branco, que tinha morrido num acidente anos atrás. No começo achei que era só conversa para assustar os novatos. Eu não era de acreditar nessas histórias, mas numa noite, quando estava organizando as mercadorias sozinho no setor, vi uma figura parada no fundo do galpão. Era uma mulher de vestido branco, cabelo comprido, que ficou me olhando sem se mexer. Quando tentei me aproximar, ela simplesmente sumiu. Fiquei assustado, mas pensei que podia ter sido coisa da minha cabeça. Cansaço, sono, sei lá. Não contei para ninguém porque não queria parecer maluco. Mas nas semanas seguintes, as coisas foram ficando piores. Comecei a ouvir barulhos estranhos, passos quando estava sozinho, e via vultos se movendo pelas sombras. Uma noite aconteceu uma coisa que não consegui mais ignorar. Estava quase terminando meu turno quando ouvi um barulho alto vindo da parte de trás do setor. Quando fui ver o que era, encontrei as mercadorias todas empilhadas de um jeito estranho, formando uma torre que parecia que ia cair a qualquer momento. E no meio dessa pilha, vi a mulher de novo. Dessa vez, ela parecia estar presa entre as caixas, com o rosto pálido e o corpo numa posição que não era natural. Saí correndo e não voltei até o dia seguinte. Foi aí que resolvi quebrar a regra de ficar quieto. Procurei meu supervisor e contei tudo. Ele não pareceu surpreso. Não é a primeira vez que alguém relata essas coisas, ele me disse. Mas a empresa prefere não falar sobre isso. É melhor você não comentar com mais ninguém. Isso me incomodou muito. Se outros funcionários também tinham passado por situações parecidas, por que ninguém fazia nada? Por que a empresa não investigava? Resolvi procurar respostas por conta própria. Conversei com funcionários antigos, procurei informações na internet, até que descobri a verdade. Em 2007, uma funcionária chamada Letícia havia morrido num acidente no setor de carregamento. Uma pilha de mercadorias havia desabado e esmagado ela. O acidente foi registrado como falha humana, mas alguns funcionários da época disseram que a pilha estava bem organizada antes de cair. Depois de descobrir isso, não consegui mais trabalhar tranquilo naquele setor. Pedi transferência para outro turno, mas me disseram que não tinha vaga. Foi quando entendi que a empresa não estava interessada em resolver o problema, só em manter as coisas funcionando como sempre. Resolvi documentar tudo o que estava acontecendo. Comecei a anotar os horários dos acontecimentos estranhos,
Tirei fotos das mercadorias quando apareciam organizadas de forma estranha e até tentei gravar áudios dos barulhos que ouvia. Queria ter provas do que estava acontecendo. Também conversei com outros funcionários do turno da madrugada. Descobri que pelo menos 5 pessoas tinham pedido transferência ou saído da empresa nos últimos 2 anos, todas alegando problemas pessoais. Mas quando consegui falar com algumas delas, todas contaram histórias parecidas com a minha. Com todas essas informações, voltei a procurar meu supervisor. Dessa vez, levei tudo documentado. Expliquei que não se tratava de superstição, mas de um problema real que estava afetando vários funcionários. Argumentei que a empresa tinha responsabilidade pela segurança e bem-estar dos trabalhadores. Meu chefe ficou claramente incomodado com toda aquela documentação. Disse que ia analisar a situação, mas, na verdade, o que aconteceu foi que me ofereceram uma transferência para outro setor. Aceitei, mas deixei claro que o problema continuaria existindo para outros funcionários. Trabalhei mais alguns meses na empresa, mas em outro setor. Fiquei sabendo que colocaram outro funcionário no meu lugar no turno da madrugada. Tentei conversar com ele algumas vezes para alertá-lo sobre o que poderia acontecer, mas ele disse que estava tudo normal. 2 meses depois, soube que esse funcionário havia pedido demissão, alegando problemas de saúde. Quando consegui falar com ele, ele me contou exatamente a mesma coisa que eu tinha vivido. A mulher de vestido branco, os barulhos estranhos, as mercadorias organizadas de forma impossível. Foi aí que entendi que minha responsabilidade ia além de só cuidar de mim mesmo. Decidi sair da empresa e procurar as autoridades competentes. Fiz uma denúncia no Ministério do Trabalho sobre as condições inadequadas de trabalho no turno da madrugada. Também procurei um advogado para entender meus direitos como trabalhador. A investigação que se seguiu revelou várias irregularidades na empresa. Descobriram que o setor de carregamento não tinha supervisão adequada durante a madrugada, que não havia protocolos de segurança específicos para funcionários que trabalhavam sozinhos e que a empresa havia ignorado várias reclamações de funcionários ao longo dos anos. Hoje trabalho em outra empresa, mas carrego comigo uma lição muito importante. Quando algo não está certo no ambiente de trabalho, temos o dever de falar sobre isso, não apenas por nós mesmos, mas pelos colegas que vão vir depois. O silêncio pode parecer mais fácil, mais seguro, mas na verdade ele permite que problemas graves continuem acontecendo. Se eu tivesse falado desde o início, documentado tudo desde a primeira aparição, talvez outros funcionários não tivessem passado pelo mesmo que eu passei. Aprendi que nossa voz tem poder e que usar essa voz para proteger outros trabalhadores é uma responsabilidade que todos nós temos. Porque no final das contas, um ambiente de trabalho seguro é um direito de todos e cabe a nós lutarmos para garantir que esse direito seja respeitado.